Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Lula faz primeira viagem internacional após tomar posse. Na Argentina, fala em moeda comum com o Brasil e diz que BNDES pode financiar obras de gasoduto argentino. No Uruguai, defende acordo comercial entre Mercosul e China, mas diz que prioridade é o tratado com a União Europeia. Na política, parlamentares brasileiros elegem na próxima semana o presidente da Câmara e do Senado. Nós vamos entender os efeitos da composição do Congresso para pautas do agro que aguardam análise e mais a governabilidade de Lula nas duas casas. Crédito Rural. BNDES reabre linhas de financiamentos após suspensão por falta de recursos. E no cenário internacional, Estados Unidos e Alemanha vão enviar tanques de combate à Ucrânia em uma sinalização de que a guerra pode entrar em uma nova fase. Vamos avaliar os riscos geopolíticos para os mercados de agora em diante. E tem mais. Índia desbanca China e se tornará o país mais populoso do mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Hora H do Agro, que já está no ar. Nesta semana, o presidente Lula realizou a primeira viagem internacional após tomar posse. Ele escolheu a Argentina como o primeiro destino. Além de encontrar o presidente do país, Alberto Fernandes, ele também participou da cúpula que reúne chefes latino-americanos e caribenhos. Na Argentina, Lula disse que estuda um projeto de moeda comum com a Argentina, com a América do Sul também, para transações financeiras e comerciais. Ele também defendeu que o BNDES financie obras de um gasoduto para transportar gás natural da Argentina ao Brasil e anunciou que vai usar o Fundo de Garantia e Exportação para oferecer linhas de crédito de bancos privados e públicos para que importadores argentinos comprem produtos brasileiros. E mais, Lula também esteve nesta semana no Uruguai, onde ele encontrou o presidente do país, Lacalle Pou. Lula falou em acordo Mercosul e China, em uma sinalização de que não aprova as tratativas do Uruguai de tentar fechar um acordo bilateral com o país asiático. Após o encontro com Lula, o presidente uruguaio disse que haverá a criação de um grupo técnico para discutir este impasse, mas sinalizou que está disposto a flexibilizar o Mercosul e manter as negociações por um acordo com a China. Lula também disse que o acordo entre Mercosul e União Europeia é uma prioridade. A agenda da política externa de Lula, Mercosul, os planos para o BNDES com efeitos para o agro são tema do nosso painel no Hora H do Agro de hoje. Vamos receber os nossos convidados. Paulo Pozonoff, colunista da Gazeta do Povo. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Olá, Leandro. Olá a todos. Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Leandro Gílio, professor e pesquisador do INSPER Agro Global, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Da mesma forma. Vamos começar essa conversa porque a nossa audiência está super interessada em entender os impactos de todas essas questões na política externa que trazem repercussões ao agronegócio. Paulo, começo com você. O Lula sinalizou que a política externa do governo vai ser de aproximação com o Mercosul. Essa lógica é boa ou é ruim para a economia brasileira? Que efeitos você estima? Não, há muito tempo, Kellen, eu venho dizendo que o Mercosul é uma âncora, né, que mantém o Brasil não exatamente parado, mas ali se arrastando mesmo nesse oceano todo aí do comércio internacional. É um grande entrave. Existem aí questões ideológicas de fundo, até para a criação desse Mercosul lá atrás, mas eu sou mais ali do time do presidente do Uruguai, que é alguém que está preocupado com os interesses do país, que vê o Mercosul como um entrave muitas vezes e que decidiu ter os interesses do país como prioridade. Veja só que essa confusão toda, né, sobre a moeda comum, logo no fim de semana anterior,
se falava muito sobre isso, se discutiu muito isso, esse anúncio feito meio que atropeladamente aí pelo Lula, também, obviamente, o Alberto Fernandes encampando essa ideia absolutamente esdrúxula. E no domingo mesmo, eu fui pesquisar, né, o que os jornais argentinos tinham a dizer sobre isso, como isso impacta aí o comércio entre os dois países, como isso impacta, de repente, o agronegócio. E foi muito difícil encontrar uma notícia sobre isso. Porque isso revela o quê? Que tem um valor, essa declaração toda, esse anúncio de um estudo sobre a moeda comum, tem um valor ali eleitoral para o Alberto Fernandes, mas eu acho muito difícil que isso venha a se tornar uma realidade. E mesmo se vier a se tornar uma realidade, Kelly, acho que é muito bom explicar para as pessoas que não é um euro, né? Não é uma moeda comum, o real não vai acabar, o peso não vai acabar. A ideia ali é uma moeda para ser usada tecnicamente no comércio entre os dois países. Então, assim, não afeta tão diretamente a nossa vida. Eu não acredito que essa ideia vá sair, eu não vou nem falar do papel, mas acho que dos delírios do Lula, que tem esse delírio aí de criar uma espécie de união das repúblicas socialistas latino-americanas. Mas, assim, tranquilizando um pouco até o público aqui do programa, eu não acredito que isso vá afetar a vida tão diretamente num curto prazo. Muito bem, então eu vou escolher duas palavras aqui, se você me permite. Você usou a palavra âncora para definir Mercosul, no sentido de algo que puxa para baixo, e apontou que o Uruguai é que está tomando a decisão correta de tentar, de maneira individual, criar acordos bilaterais, a exemplo do que tenta fazer com a China, e disse ainda que esse plano da criação de uma moeda comum, que não é uma moeda única, é uma moeda comum, tem poucas chances de prosperar. Podemos seguir a partir daí? Claro. Perfeito. Aí eu vou para você, Leandro. A América Latina, agora a gente olhando um pouco mais para agro, né? A partir dessa análise do Paulo, quero saber se você concorda ou não e avançar. A América Latina ela tem perdido espaço na nossa pauta exportadora do agro. Para o nosso negócio agrícola, qual é o efeito dessa aproximação com a Argentina, na sua visão? Olha, primeiramente eu acho assim, como você já citou, né, a América Latina cada vez mais vem perdendo espaço, né, hoje em dia já chegou a representar aí quase 15% aí das nossas exportações do agronegócio, hoje em dia representa aí 9%, a Argentina em si representa 1%, né, a gente acaba importando algumas coisas deles, né, na Argentina a gente importa bastante trigo, alguns outros produtos, né, então não são países muito relevantes em termos de exportação para o agronegócio, como justamente o Paulo até citou aí que ele encontrou pouca relação do agronegócio com essa aproximação, né, do Mercosul a mais aí, porque justamente são países aí que eles perdem peso e vêm perdendo relevância ao longo do tempo. O impacto aí justamente dessa visita, né, do Lula nos países, justamente ele tenta aí reforçar esse bloco que vem estando parado há algum tempo, né, alguns países vêm tentando furar justamente a tarifa externa comum, né, como por exemplo agora o Uruguai, numa tentativa de criar aí um acordo bilateral aí com a China. E justamente, né, tem toda essa questão de que o Mercosul ele acaba ancorando, né, acordos comerciais, acaba dificultando esses acordos prosperarem justamente pelo acordo entre países, né. Isso acaba sendo complicado numa era justamente que os países fazem cada vez mais acordos bilaterais, né, então isso acaba complicando, às vezes, a competitividade aí de produtos, né, a gente tem que muito mais trabalhar aí com preço e produtividade, né. Então eu acho que assim, acaba tendo, o que foi anunciado até então, acaba tendo impacto bastante nulo. Essa questão da moeda única é uma questão que vai ser muito discutida ainda, isso daí a curto prazo, médio prazo, a gente não vê nenhuma mudança. Então, assim, pelo que foi discutido, a gente não vê um grande impacto em si. Essa é uma questão importante antes da gente passar para a próxima rodada, porque no agro eu conversei com algumas fontes que me disseram que, assim como o Paulo e você colocaram, o Mercosul tem funcionado como uma espécie de âncora em que, de uma ponta, ele facilita a entrada de produtos acabados, vamos citar o arroz, o trigo, mas na hora que um agricultor brasileiro quer comprar um insumo como um fertilizante, um defensivo, ele não tem nenhuma facilidade, como acontece, por exemplo, na União Europeia. Pelo contrário, ele tem que fazer uma série de aprovações e esse comércio fluido intrabloco não funciona. Esse, inclusive, foi alvo de um comentário da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Pergunto a você, Paulo, você acredita que essa moeda comum, se ela acabar existindo, ela pode favorecer a entrada, por exemplo, de mais trigo ou mais produtos acabados da Argentina e acabar gerando algum efeito no mercado agrícola brasileiro?
Eu acho que se essa ideia, né? Bem, primeiro que é uma moeda comum, né? Não é a moeda única, mas é engraçado como isso fica na nossa cabeça, né? A gente tem o euro como referência e é difícil tirar isso e entender. Eu não sei se facilita muito esse comércio. Eu tenho a impressão de que essa visita, Kellen, do Lula, principalmente a Argentina, ela teve um objetivo eleitoral, ideológico e também para o Lula mostrar força aqui dentro muito grande. E aí que eu acho que é preocupante até essa viagem do Lula à Argentina, que é uma certa radicalização até do discurso do Lula. A gente sabe que o Lula já foi presidente 2 vezes, e daí muita gente também louvou os 2 primeiros mandatos do Lula, que foram marcados por um pragmatismo econômico. O que ele disse ali, aquela discussão com o presidente do Uruguai, ressalta muito esse caráter mais radical do Lula terceiro, né, do terceiro mandato de Lula. Isso que eu acho que é preocupante. Veja só, o fato dele privilegiar o acordo Mercosul-União Europeia, que a gente sabe que tem entraves graves ao agronegócio, justamente por causa da questão ambiental, e ele dá prioridade a esse acordo, e não ao acordo lá Mercosul-China, que talvez me parece que é muito mais interessante para o agronegócio brasileiro. Isso é que eu acho bastante preocupante, a radicalização do discurso do Lula. Por enquanto é só discurso, mas é uma radicalização importante, é uma sinalização temerosa. Muito obrigada, Paulo. Leandro, você acha que tem alguma questão que pode atingir mais diretamente o agricultor brasileiro que fica ali tentando entender algum efeito em preço, em oferta de produto estrangeiro aqui dentro, só para ver como essa aproximação da Argentina poderia causar algum efeito? Não, eu acho que o efeito aí é muito pequeno. A gente importa alguns produtos da Argentina, né, por exemplo, o trigo, né, e a gente não é um grande produtor ainda de trigo, apesar de que a gente evoluiu muito aí na última safra de trigo, chegando a quase 10 bilhões aí de toneladas produzidas, a gente avançou na importação, chegando a quase 1 bilhão de trigo exportado, só que justamente ainda é um produto pouco relevante aí na pauta brasileira, né, e provavelmente mesmo se porventura se eleve a importação de trigo, a gente tem um mercado internacional e preços bastante elevados para absorver esse excedente de produção. A questão de lácteos também é uma questão de déficit aí que o Brasil precisa ainda importar alguns lácteos e com relação a esses países a gente já tem um fluxo de comércio, a gente já esses países já a gente não tem mais cotas e não se defrontam com tarifas aqui, né, com relação à importação de lácteos também. Então, assim, eu acho que não tem nenhum tipo de mudança a curto prazo. Como o Paulo até citou, né, essa questão dos acordos, acho que é uma questão mais relevante aí a longo prazo, né, eu acho que muito mais o Lula até reforçou essa questão do acordo Mercosul-União Europeia, porque é algo que já vinha caminhando aí, apesar dos entraves. Ele tentou, acho que talvez, dissuadir ali o presidente do Uruguai na tentativa ali do acordo bilateral com relação à China, tentando dizer que o Mercosul também tem interesse em algo assim, tentando reforçar o bloco, mas é claro que a gente sabe que aí há um bom tempo esse acordo com a União Europeia é discutido, é levado, isso daí está com grande entrave agora, e provavelmente a curto prazo aí não se vê que esse acordo venha a sair, e aí justamente ainda começar uma negociação para um outro acordo do Mercosul com a China, ainda isso daí leva um grande tempo, né, para a negociação internacional. A gente sabe que isso não é fácil, ainda mais com o Mercosul, que é um bloco que tradicionalmente não realiza grandes acordos aí de impacto e relevância. Então, eu vejo que a curto prazo não há nenhuma preocupação latente aí com esse tipo de discurso. Muito bem, discurso, né, uma palavra que apareceu bastante aqui nas análises de vocês, ou seja, a gente ainda está na camada da oratória e precisa de dados para ver como isso se instrumentaliza. Vamos avançar para uma outra área que aí sim a gente começa a falar de coisas mais palpáveis, como por exemplo, Paulo, por que o Lula quer que o BNDES financie obras fora do Brasil? A gente tem vários desafios de infraestrutura aqui no nosso próprio país para resolver, não tem? Pois é, né? O primeiro grande investimento em infraestrutura anunciado pelo Lula é na Argentina. E olha só, isso é tão complicado que assim, é um gasoduto que pretende transportar um gás natural extraído lá de uma forma bastante poluente, até é um método que é proibido no Brasil, até que o Paraná, de onde eu falo, é grande produtor, né? Tem xisto aqui, é o fracking, né? Só que daí quero ver como é que o Lula vai conseguir acertar isso dentro do próprio governo, que a gente sabe que tem uma área ambiental bastante atuante, a ministra Marina Silva,
E como isso pode afetar também, a gente falou durante 4 anos do governo Bolsonaro sobre o meio ambiente, a relação com o agro, a relação da imagem do Brasil lá fora. Eu não sei, eu acho que o Lula, infelizmente, aí acaba tendo bastante capital político. Acho que a União Europeia está disposta a passar a mão na cabeça do Lula e dar de ombros para esse tipo de coisa. Não vai criar nenhum tipo de entrave, aí, de repente, nesse acordo até com o Mercosul, ou qualquer coisa que envolva o agronegócio brasileiro por conta desse projeto. Mas é uma sinalização péssima, né? De novo, eu trago essa palavra aqui, sinalização, porque agora, como você mesmo disse, né, tá só no discurso, tá só no gogó. Mas são várias sinalizações que o Lula deu aí ao longo dessa viagem que são muito preocupantes, e aí nessa questão específica do BNDES, também que ele e o PT não aprenderam nada, né? Porque parece que, assim, Lava Jato não aconteceu no Brasil, tá tudo valendo, isso é bastante preocupante. Obrigada, Paulo. Leandro, você vê alguma vantagem nessa iniciativa de financiar obras a partir do BNDES? Isso pode contemplar o agronegócio brasileiro de alguma maneira? Olha, eu vejo isso como uma tentativa do Lula impor o Brasil assim como um líder da América Latina, né, do Mercosul em si, né? E como ele tenta aí talvez reativar o Mercosul, que o bloco ganhe relevância de alguma maneira, acho que ele justamente tenta aí pensar que os nossos vizinhos ali ganhem algum tipo de vantagem em estar junto com o bloco, né, justamente, e eles tentam aí se impor como um líder aí, né, de levar esse bloco para frente. Só que aí, isso até se concretizar, eu acho que aí é um passo 2 aí, né, como o Paulo comentou, existem problemas até dentro da própria base do governo com relação à aceitação desse tipo de projeto, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma questão que tudo tem que ser analisado a hora que efetivamente isso virar algum tipo de resultado, né? Muito bem, obrigada, Leandro. Paulo, fiquem aí, eu volto com vocês já, porque agora a gente vai trocar a pauta, sairemos da Argentina e vamos lá para o Uruguai. Volto já. É porque no Uruguai o Lula falou em acordo entre o Mercosul e a China, em uma sinalização de que não aprova as tratativas do Uruguai de tentar fechar um acordo bilateral com o país asiático. Será que o Uruguai vai fechar um acordo com a China individualmente? Que efeitos isso vai trazer para o Brasil se acontecer? Vamos aos nossos convidados. Paulo, conta pra gente como foi essa relação ali do Lula com o presidente do Uruguai, que tem uma posição diametralmente oposta à do Lula, né? Inclusive, ele sinalizou que vai continuar tentando fechar, sim, esse acordo com a China para um livre comércio. Conta pra gente o que vem por aí. O presidente do Uruguai está mais do que certo, né? Ele está ali pensando no seu país, no seu povo. Achei interessante, né, que o Leandro falou que o Lula está tentando ser um líder aí do Mercosul. Fiquei pensando, né, que sonho pequeno, né? Ser sonho aqui, ser líder do Mercosul. Acho que primeiro o Lula tem que se preocupar em ser líder do Brasil, se ele tem capacidade para isso, e aí cuidar dos nossos interesses, né? A gente não pode esquecer, Kellen, que o Lula, durante a campanha eleitoral, chegou a chamar o agronegócio de fascista, o produtor brasileiro de fascista. E logo aí na montagem do seu governo, ele tratou de dividir essa questão agrária. O que a gente tem hoje, por exemplo, a situação que a gente tem hoje é um ministério que olha muito para o grande produtor e um outro ministério que olha ali para produção familiar, aquela coisa vegana, sei lá, orgânica e tal. E no meio disso ele acaba deixando boa parte dos produtores, dos pequenos e médios produtores brasileiros, desassistido. Então, eu acho que, em vez de ele estar aí querendo ser um líder do Mercosul, ele devia estar se preocupando mais com ser líder aqui de 200 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros, metade dos quais não votou nele, mas, obviamente, que a gente espera que ele não acabe prejudicando, né? Ou pelo menos metade do Brasil. Muito bem, Paulo. Leandro, que efeitos o agro sentirá de um acordo bilateral se for fechado entre a China e o Uruguai? Você acha que tem algum efeito aqui para o Brasil, para o agro do Brasil? Olha, o Uruguai, ele deve mesmo tentar fechar alguns acordos, até porque o Uruguai é muito mais dependente de importação, né? É um país pequeno, com produções às vezes limitadas, né, em termos de produtos e indústrias, né? Então, assim, fechar um acordo com a China seria muito interessante, inclusive para nós, né? A China é nosso principal parceiro comercial, aí mais de 30% das nossas exportações do agro vão para a China.
Agora, se o Uruguai, porventura, venha fechar algum acordo, que talvez não ocorra justamente por essa pressão aí do Mercosul, digamos assim, né? Eu não creio que exista um grande problema aqui para o Brasil, até porque o Uruguai não é um grande competidor nosso nas principais commodities que a gente exporta para a China em si, né? Então, a China compra principalmente soja aqui do Brasil, né? O Uruguai não tem uma capacidade de ser um grande concorrente do Brasil, inclusive a gente vive aí um momento que, na verdade, as commodities faltam no mercado, né? Então, eu não acho que venha a ter um grande impacto aqui sobre o agro brasileiro. É claro, né, que existe a questão da união aqui, né, do Mercosul, a união de tarifas e tudo mais, então existe aquela grande preocupação de eventualmente existir alguma coisa de triangulação, um desrespeito à regra de origem dos produtos, né, com relação aos produtos que venham eventualmente a ser ali exportados do Uruguai no futuro, como a possibilidade de um acordo desse tipo. Mas é claro que isso pode ser bem avaliado e até fiscalizado aí posteriormente, né. Você acredita em acordo Mercosul-China num curto prazo, Leandro? Como eu te falei, né, o Mercosul, ele tem uma dificuldade de realizar acordos, esse acordo com a União Europeia já se arrasta por décadas, seria muito mais interessante para a gente ter um acordo com a China. Curto prazo, eu não acredito, porque não é uma coisa que já vem sendo discutida há anos, você vê que é uma coisa que foi ventilada agora, então isso demora um pouco, diplomacia é uma coisa bastante complicada, negociação, até esses termos saírem, eu acho que seria um interesse mútuo, né, porque tanto China quanto o Mercosul, o Brasil principalmente, eles têm interesses em comuns. A gente exporta produtos que para eles são muito relevantes e necessariamente a gente teria que importar produtos deles que seria interessante para a gente também, né, exportar mais barato aí. Então uma parceria assim seria muito relevante, até mais, eu creio que seria mais importante uma parceria com a China, com os países asiáticos, do que justamente com a União Europeia, em termos do agronegócio em si, e para o próprio Brasil, né. Obrigada, Leandro. Paulo, passando a régua, o que fica dessa primeira viagem internacional, aceno às lideranças do Mercosul, o que a gente pode esperar, especialmente para a economia brasileira e para o agronegócio? O que eu vou insistir aqui é na radicalização do discurso. Por mais que o Lula não tenha falado do agronegócio especificamente, a gente tem que prestar bastante atenção a todas as palavras dele, envolvendo outras questões, porque isso, novamente, sinaliza uma radicalização do discurso. Esse Lula terceiro é diferente daquele Lula lá, pragmático, da primeira década do século, ao que tudo indica, né? A gente está no primeiro mês de governo. A gente não pode esquecer que o Lula tem no seu ministério, à frente do Ministério da Fazenda agora, Fernando Haddad, que a gente vê ali, eu não sei se eu falo a palavra poste, eu vou falar, é um poste, né? Na verdade, quem é o ministro da Fazenda é o Lula. Então, a minha preocupação em relação a tudo que o Lula falou aí durante essa viagem, inclusive dizendo que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe, que subiu o tom, né, politicamente ali, isso mostra, quero ver como é que ele vai lidar isso com o Congresso, com a oposição durante o Congresso. Então, tudo isso acaba respingando muito no agronegócio, porque a gente sabe que Lula e agronegócio, eu não vou dizer que eles são assim, água e azeite, que não se misturam, mas a gente sabe que tem uma certa dificuldade ali de entendimento entre esses dois mundos. Muito obrigada, Paulo. Leandro, passando a régua, o que fica dessas primeiras viagens internacionais, política externa, o que é oportunidade e o que é desafio para o agro? Olha, eu acho que assim, política externa, o Brasil precisa de maior receptividade aí dentro dos outros países, né? Porque a gente ainda tem essa necessidade de abrir mercados e realização de acordos, né? Como o Paulo e eu até comentamos assim, por vezes o Mercosul às vezes cria algumas travas, né? Mas pelo menos essa tentativa aí do Mercosul ter algum tipo de flexibilização, uma tentativa de talvez começar a ventilar um acordo com a China, isso para mim já é algum tipo de mudança de rumo, né? Pensando aí numa alternativa um pouco mais positiva. O que foi dito até agora, eu acho que tem baixíssimo impacto, eu não vejo nenhum impacto a curto prazo no agro brasileiro, eu acho que as exportações aí não vão ser impactadas por possíveis acordos ali com nossos países, ali Uruguai, Argentina, países do Mercosul. Acho que esses países têm cada vez representado menos e não é o principal foco do mercado brasileiro com relação ao agronegócio, e eu acho que isso vai ter pouco impacto a curto prazo. Então, assim, eu não vejo nenhuma mudança significativa e que venha ter um impacto de mercado ainda.
Muito bom recebê-los aqui. Paulo Pousonoff, colunista da Gazeta do Povo. Volte sempre, é um prazer tê-lo no Hora H do Agro. Leandro Gílio, professor e pesquisador do INSPER Global Agro. Da mesma forma, uma satisfação tê-lo aqui. Voltem sempre, a gente gosta muito de ouvir as opiniões de vocês. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, um abraço. E o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome do senador Jean Paul Prats para a presidência da estatal. O mercado agora monitora como deverá ser a política de preços dos combustíveis, com congelamento ou não de preço em relação ao mercado internacional. O Centro Brasileiro de Infraestrutura revela que a nova política deve ganhar mais forma após a Assembleia Geral de Acionistas e a escolha do Conselho e da diretoria. Vamos ver. Existe muita especulação ainda no mercado, muitas declarações já foram feitas pelo próprio presidente Jean Paul Prats, assim como o presidente Lula, mas de fato a gente só vai ter um norte, uma ideia melhor assim que essa nova diretoria for composta e o novo conselho de administração da empresa. Mas é importante que nessa nova política, a gente não tenha uma intervenção nos preços, no livre mercado de preços da gasolina e do diesel, inclusive sob pena de prejudicar a competitividade do etanol. Se você cria qualquer tipo de subsídio, qualquer tipo de artificialidade nesses preços, reduzindo os preços sem olhar para o mercado de etanol também, o etanol perde competitividade perante a gasolina, por exemplo. Isso acaba sendo prejudicial não só para os donos das usinas, para quem planta cana-de-açúcar, mas também para o meio ambiente. O etanol é um combustível mais limpo do que a gasolina, um biocombustível, um combustível renovável, que tem todo sucesso aqui no Brasil. E esse sucesso precisa ser respeitado com previsibilidade e mantendo a competitividade do energético em relação aos combustíveis fósseis. Então eu espero que mesmo que a nova política de preço, se ela for modificada, respeite essa competitividade, respeite a competitividade do etanol, para que não onere, não desonere a gasolina e o diesel, e o etanol saia prejudicado, como eu coloquei, um combustível renovável e ambientalmente muito mais responsável. Muito bem, e o Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou o nome de Aloísio Mercadante para presidir a instituição. Mercadante atuou como coordenador técnico da equipe de transição de Lula e havia dúvida se ele poderia assumir o cargo por conta de uma restrição descrita na lei das estatais. Mas recentemente o Tribunal de Contas da União considerou não haver restrições para quem atuou em campanhas eleitorais de forma voluntária. Então, ele pode assumir cargos em empresas públicas. E ainda falando sobre o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai reabrir a contratação de diversas linhas de crédito rural a partir do dia 1º de fevereiro. Após suspensão do financiamento devido à falta de recursos, o banco vai disponibilizar 2 bilhões e 900 milhões de reais para linhas de custeio e linhas de financiamento para investimento, tanto na agricultura familiar como para os demais agricultores, como o governo chama de agricultura empresarial. Linhas de crédito para aquisição de tratores, construção de armazéns, linhas para apoio à inovação e para agricultura de baixo carbono estão inclusas nesta nova fase na reabertura dos recursos para financiamentos via BNDES. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Parlamentares decidem na próxima semana o presidente da Câmara e do Senado. Nós vamos entender quais efeitos essa mudança vai gerar nas pautas do agro. E mais, vamos avaliar a governabilidade de Lula no Congresso. Voltamos com tudo isso e mais a seguir. Eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se.
Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. Os 513 deputados e 27 senadores eleitos no ano passado tomarão posse em 1º de fevereiro. Na próxima semana, os parlamentares também vão eleger a nova mesa diretora, com destaque para os presidentes da Câmara e do Senado. Os cargos são de extrema importância, pois além de estarem na linha sucessória da presidência da República, os presidentes da Câmara e Senado definem, por exemplo, o que será votado no plenário das casas, determinam a ordem de análise dos projetos, desempatam votações e até retiram projetos de pauta. Ou seja, eles têm o poder de acelerar ou atrasar a votação de propostas. Para o agro, o principal interesse é saber quem são os favoritos para ocupar as cadeiras e entender qual deverá ser a governabilidade de Lula no Congresso. Para analisar tudo isso, a gente convidou o Tiago Aragão, que é diretor de estratégia da Arco Advice. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Da mesma forma, é muito bom tê-lo conosco. Tiago, diga pra gente quem deve ser o novo presidente da Câmara, do Senado e qual vai ser o poder deles aí no novo Congresso e com esse novo governo. Bom, a história já nos mostrou que cravar um nome ou outro, por maior que seja o favoritismo, às vezes não dá certo, né? Basta lembrarmos da eleição do Severino Cavalcante há alguns anos. Mas hoje tem um favorito claro na Câmara, que é o Arthur Lira, e tem um favorito não tão claro no Senado, que é o Pacheco, que encontra ainda pelo menos um oponente claro, que é o Marinho, apesar dele ter um favoritismo. Mas na Câmara a situação está se caminhando para ser praticamente absoluta a favor do Lira. E você acredita que pautas que são importantes para o agronegócio, você está aqui, licenciamento ambiental, modernização de defensivos, tem chances de serem aprovadas em breve, se esses favoritos tomarem posse? Ou você acha que há uma nova composição no Congresso e é muito cedo para a gente entender qual vai ser a dinâmica das pautas? Ainda é muito cedo por conta da formação das comissões, que vai ocorrer após a eleição. O Arthur Lira, ele é um cara que ele tem um perfil ele é mais flexível nas negociações, apesar dele ter um perfil pró-mercado, pró-empreendedorismo, e ele já demonstrou o interesse dele em várias dessas pautas. Agora, a questão é que ele tem que alinhar essas pautas também com o executivo para que não crie fraturas e rupturas. Os dois lados entendem, tanto o legislativo quanto o executivo, que as fraturas que podem existir no relacionamento entre eles, muitas vezes tem um relacionamento, tem um resultado difícil de ser solucionado e que muitas vezes o preço do apoio que o executivo paga em termos de nomeações, em termos de emendas no orçamento, isso acaba ficando alto demais. Então vai existir, pelo menos no começo, uma cautela para que as pautas apresentadas elas sejam pautas que sejam coordenadas com o executivo, mas a ideia e a cabeça do Lira não vai mudar, ele segue tendo esses princípios mais pró-mercado, pró-empreendedor, e aí cabe a ele e a formação dos novos membros da mesa, das novas comissões, para ver como que essas peças vão atuar de uma forma mais concreta para gerar resultado. Nesse caso, você está apontando que a manutenção dos nomes de Lira e Pacheco seria favorável a pautas do agro, que no geral são pautas que têm esse espírito de mais empreendedorismo, mais abertura para mercado, de inovação, tecnologia. Exatamente, a manutenção do Lira, ela pelo menos garante uma das pontas na ligação entre legislativo e executivo, uma ponta que está bastante interessada em seguir adiante com essas pautas. Por mais que essas pautas elas possam não ser de imediato interesses absolutos do governo, mas elas sempre acabam entrando numa negociação. É importante para o telespectador entender que muitas vezes a negociação em cima de temas que vão ser colocados à votação no Congresso, elas não são baseadas no tema em si, elas são baseadas numa conjunção de fatores. E dentro dessa conjunção de fatores, para o governo que, de repente, tem um interesse muito grande numa pauta específica, ele coloca na negociação uma postura flexível em relação a outras pautas que não são tanto de interesse do executivo. E assim o pacote vai inflando e as negociações elas acabam ficando muito complexas para o público acompanhar, porque elas não se dão necessariamente em cima da pauta em questão, mas
sim da negociação das pautas que não estão em questão e o processo para colocá-las em votação. O Lira tendo essa postura e o perfil do Congresso brasileiro, por mais que o presidente Lula venha conseguindo montar uma base aliada razoável, o perfil da nova legislatura é um perfil que tem interesse em seguir adiante com essas pautas. Quando a gente muda para o Senado, isso acaba ficando um pouco mais complexo, dada a natureza do papel do senador e o número reduzido, e aí as negociações elas acabam sendo um pouco mais difíceis, porque você negocia muito mais com o indivíduo do que com bancadas. E as bancadas, elas trazem votos coletivos, mas quando elas trazem votos individuais, no caso do Senado, a negociação e um a um acaba sendo mais importante. Perfeito. Chamou a atenção que você disse que Lula tem conseguido articular uma base no Congresso. E aí a gente entra numa questão que interessa muito, a governabilidade de Lula nesse novo parlamento. Quais são os sinais que fazem você afirmar que o Lula já tem conseguido montar uma base e qual é o horizonte, como ele vai influenciar, ter uma relação com esse Congresso? Olha, o Congresso mudou muito desde que o Lula foi presidente. O Congresso ele é muito mais independente, ele tem um controle muito maior em cima do orçamento. Ele já demonstrou, tanto com o presidente Bolsonaro, quanto com a presidente Dilma, algumas poucas vezes com o presidente Temer, mas principalmente Bolsonaro e Dilma, que ele não tem nenhum receio de vetar ou de reverter vetos ou de deixar algumas medidas provisórias caducarem, porque ele quer não só demonstrar sua independência, mas ele tem uma agenda própria. E essa agenda própria do Congresso, ela acaba fazendo com que o Brasil seja um país muito diferente dos outros países da América Latina. É praticamente um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo, onde o papel e a última palavra do Congresso tem um peso muito grande. Por isso que é muito comum, e eu falei isso várias vezes durante as eleições, que para o eleitor, o que muda mais a vida dele é o voto para deputado federal do que o voto para presidente da República, porque no fim o processo de tomada de decisão, ele pode não necessariamente nascer no Congresso, mas ele ou avança ou termina no Congresso. E aí que o Lula entende que não vale a pena brigar. E do outro lado, o Lira também entende que não vale a pena brigar, assim como grandes lideranças no Congresso. Então, quando você inicia um novo governo, geralmente tem uma fase de lua de mel, onde os dois lados estão dispostos a buscar entendimentos. Esses entendimentos eles começam a fracassar quando promessas de apoios específicos em cima de pautas, em cima de nomeações, em cima de determinados relacionamentos começam a falhar, e aí que a confiança começa a ficar fraturada. Agora, uma coisa que é interessante é que a base aliada na época do Lula, ela era uma base aliada muito sólida, que ela funcionava basicamente como um grupo leal, independente da pauta e do interesse que o Executivo mandasse ao Congresso. Com o passar dos anos, o Congresso ele passou a ter uma postura muito mais flexível e individualizada em cima de pautas. Então, o Lula ele pode ter um apoio mais amplo em determinados temas e um apoio mais restrito em relação a outros temas. E não há mais o receio, necessariamente, de traição ou de independência de certas bancadas. Então, isso exige um comprometimento muito maior pelo lado do Executivo, que geralmente é a partir da Casa Civil, na forma de cuidar desse relacionamento com o Congresso para garantir que essa elasticidade da base aliada, ela acabe funcionando de uma forma correlata com os interesses, que ela amplie quando há os temas de interesse do governo que sejam aprovados, e o governo também entendendo que ela desinfla em temas que ele não tem tanto interesse. Agora, Thiago, a gente viu a eleição do Congresso e muitas análises, inclusive a gente trouxe aqui no Hora H do Agro na Jovem Pan, de que um Congresso de centro-direita era bom para o agro. Aí você está me dizendo agora que o Lula já tem articulações com esse Congresso. Objetivamente, o que a nossa audiência quer saber é como deve ser essa relação para entender se há um cenário de mais risco, no sentido de pautas que possam passar e atrasar o desenvolvimento do setor, ou não, o Congresso ainda é um Congresso centro-direita e tende a ter uma votação mais nessa direção pró-agro. O que você acha? É muito cedo para dizer? E também qual é o papel das comissões, né, nesse novo ano? Primeiro, todo político ele adota um posicionamento claro de ser de centro-esquerda ou centro-direita no processo eleitoral. Depois que ele está eleito, aí existe uma mudança na sua postura ideológica.
Não que ele mude das suas convicções, mas ele entende que a força do Congresso está na convergência. E se você quer ser um parlamentar que tem uma influência constante dentro do Congresso, você tem que entender que tem que ter uma flexibilidade em relação aos temas. E muitas vezes a gente vê parlamentares que eles são de centro-direita em determinadas pautas, mas são de centro-esquerda em outras pautas. E essa variação é muito importante para aquele que está monitorando observar, porque não é um comportamento ou uma frase dita numa determinada situação que revela toda a forma de pensar daquele parlamentar para todas as outras votações. E essa granularidade, essa individualidade, essa flexibilização de posição é o que torna o monitoramento legislativo mais complexo para aquele que está observando de fora. Isso não quer dizer que o agro deva se preocupar, mas muitas coisas que eram dadas como já entregues durante o governo passado, nesse governo vão necessitar de uma negociação maior, o que era muito comum nas legislaturas anteriores. Isso não quer dizer que determinados temas não vão passar, mas muitas vezes também não será tão fácil como eles viram no passado. Excelente. Para a gente fechar o ponto, qual será a força de Lula no novo Congresso? A força do Lula no novo Congresso, ela vai ser colocada à prova de mês a mês. Tudo depende da forma como ele lida desde o início. O apoio que ele já deu à reeleição do Lira é muito importante, porque uma das coisas que prejudicou em muito o relacionamento da Dilma com o Congresso, que acabou culminando com o impeachment, foi a traição que o Executivo deu naquela época em relação à eleição do Cunha, onde eles haviam prometido o apoio à eleição do Cunha e na última hora apareceram com outro candidato e aí isso começou a desencadear uma série de problemas. Excelente. Se o relacionamento ele se manter transparente, vão haver derrotas, mas a tendência é que ocorram mais vitórias. Essas vitórias, elas não vão ser exclusivas do Executivo, elas vão ser compartilhadas. Então, no momento que nós tivermos derrotas do Executivo, isso representa uma vitória do Legislativo em determinados pontos. Cabe o observador do agro entender aonde que estão suas batalhas, porque vão haver batalhas que estão centradas no Executivo, ele vai esperar vitórias do governo em determinados pontos, e em outras situações ele vai esperar vitórias do Legislativo e uma derrota do Executivo. Muitas vezes essas batalhas não são públicas, mas a gente percebe elas em cima de outras votações. Quando você tem um presidente da Câmara colocando pautas que não são ligadas ao agro, mas que são contra o interesse do governo, muitas vezes são uma mensagem que está sendo dada para votações futuras que podem sim ser ajustadas e acabar culminando novamente em convergência. Excelente. Tiago, eu volto com você porque a gente vai sair da política nacional e vamos para a internacional com foco em geopolítica um instante só. É isso mesmo, a gente sai da política nacional, vamos para o internacional com foco em geopolítica. A Alemanha e os Estados Unidos anunciaram nesta semana que vão enviar juntos 45 tanques de batalha avançados para a Ucrânia. A decisão de fornecer armamentos pesados marca um passo importante na guerra, que vai completar no fim de fevereiro um ano. Os militares ucranianos disseram que os equipamentos permitirão realizar contraofensivas e ajudar a restaurar o suprimento cada vez menor de munição. Polônia e Noruega também devem enviar tanques à Ucrânia. Como resposta, a Rússia lançou uma nova onda de ataques, que teve como alvo a capital da Ucrânia e a região de Odessa, no Mar Negro. Tiago, você é um grande estudioso da geopolítica internacional. A gente está com um olhar voltado para o cenário doméstico e o outro para o geopolítico, para o internacional. A guerra está escalando para outro patamar ou a chance de algum acordo de paz? Eu li alguns colunistas torcendo para que isso acontecesse. Qual das duas opções é a mais verdadeira na sua avaliação? Olha, torcer por um acordo de paz, todos nós torcemos, né? Agora, isso é algo muito difícil de prever, porque acaba não se tratando de uma questão estratégica no campo de batalha e nem necessariamente de uma questão pública no campo da diplomacia. Isso acaba entrando muito no ambiente da psicologia particular do presidente russo Vladimir Putin, porque grande parte dos empecilhos que nós vimos até o momento para uma resolução e um acordo de paz gira em torno dos territórios conquistados. A Rússia quer que a Ucrânia aceite que os territórios conquistados permaneçam em controle russo e os ucranianos, naturalmente, eles não querem abrir mão do seu próprio território porque isso cria uma abertura para
que isso ocorra novamente, assim como foi em 2014, quando tomaram a Crimeia. O fato é, a guerra está ficando numa situação, a fadiga dos dois lados está se tornando cada vez mais evidente. Eu conversei com algumas fontes na Ucrânia, nesses últimos dias. Tem uma batalha específica na região de Luhansk, onde você está tendo uma perda de quase 100 a 150 soldados por dia só naquele local de cada lado. O número de mortos acaba sendo muito maior do que os veiculados dos dois lados, porque os dois lados têm interesse em não demonstrar o número real de mortos, e isso acaba também exemplificando como eles estão ficando exaustos com essa situação. Agora, os dois lados são fortes o suficientes para segurar um ao outro, mas eles também não são, eles são fracos o bastante para não conseguir se colocar numa vantagem aberta em relação ao outro. Eu conversando com um general americano que acompanha muito de perto, ele estava dizendo que todas as vezes que você observa que a Rússia ela sai do foco central de ataque, ela inicia outras linhas de ataque fora das linhas de batalha, como, por exemplo, bombardeios específicos, isso é uma busca por ar. Eles estão tentando ganhar algum tempo para respirar. Então, quando você ataca outras áreas, você cria um ambiente de choque na sociedade, no governo, isso dá um respiro para que você mude um pouco o foco do exército ucraniano para que eles possam respirar nas zonas principais. Quando isso começa a ocorrer de uma forma constante, isso é um sinal de que existe fadiga do lado russo, assim como existe fadiga clara do lado ucraniano também. Mas aí a pergunta é, você acha que a gente está indo para um outro lugar em que a guerra está escalando, ela está ganhando fôlego com essas manifestações da Alemanha e Estados Unidos em enviar tanques para a Ucrânia, ou você acha que a Rússia vai se enfraquecer diante desse armamento para a Ucrânia e a gente pode ter essa guerra se encerrando rápido? Pergunto tudo isso para a nossa audiência ficar bastante atenta, porque há desdobramentos em preço de commodities agrícolas, cotação de dólar, fornecimento de insumos, tudo isso impacta o agro diretamente. Não tem nenhum indício de que isso vai acabar rapidamente. A tendência é que isso leve ainda um bom tempo, e a entrega desses armamentos, elas são muito mais ligadas a resistir os ataques, os contra-ataques russos que estão acontecendo, do que necessariamente dar o checkmate na recuperação dos terrenos que foram perdidos. Então, é um sinal de que, bom, estão apoiando a Ucrânia, vão seguir apoiando, até porque eles já estão com água até o pescoço e não tem mais como sair dessa situação, e à medida que eles vão aumentando a capacidade de armamentos, isso acaba sendo muito mais voltado para que eles consigam, que eles voltem a equiparar a Ucrânia com a Rússia no embate. Ainda não existe um fluxo de armamento suficiente para que a Ucrânia ela claramente mude a balança a seu favor, porque a Rússia ela tem uma capacidade ainda de respirar durante um bom tempo. Então, todas as vezes que nós vemos novos tanques, novos armamentos, isso é mais um reequilíbrio das forças, o que garante o status quo, que é péssimo, que é a manutenção da guerra, mas não necessariamente que a Ucrânia está tendo uma vantagem ampla que ela vai poder finalizar a guerra num curto prazo. E só para fazer um ponto em relação a isso, a Rússia finalizar a guerra tem mais tendência de finalização do confronto do que a Ucrânia, porque uma vez que a Ucrânia ela recupere os territórios perdidos e ela, de certa forma, ela derrote temporariamente os russos, a Rússia não vai aceitar essa derrota e meses depois, tempos depois, você pode ver uma nova incursão, um novo contra-ataque, e aí fica uma situação que não tem um fim muito claro. O que você está dizendo é que a guerra não termina se a Ucrânia ganhar. A guerra ela não termina se a Ucrânia ganhar e se a Rússia ainda sair com uma capacidade de contra-ataque, mesmo que leve 1, 2, 3 meses. Então, a gente ficou... Os objetivos são muito complexos de serem atingidos. Eu ouvi de um especialista em geopolítica dos Estados Unidos que a gente tem uma possibilidade de classificar essa guerra como uma guerra multi-ano ou multidécada. Você disse aqui que não vê um término desse confronto no curto prazo. Você acha que é isso mesmo? A gente vai observar essa situação se estendendo por anos? Essa é uma possibilidade clara, porque nós vimos em vários lugares do mundo guerras similares, onde os dois lados eles são tão equilibrados e a comunidade internacional ela vai perdendo o ímpeto de participar ou de influenciar com o passar dos anos, onde infelizmente a situação ela vai se normalizando. Então quem sofre é quem está lá.
Mas a situação se normalizando, como a gente já vê, por exemplo, você tem vários países no mundo que não têm o interesse de se envolver de nenhuma forma nesse confronto, até porque eles utilizam da narrativa de que essas mesmas potências elas não quiseram se envolver em conflitos nas suas regiões. Então, isso abre um espaço muito grande para que isso dure, e a tendência é que, com o passar do tempo, se torne uma guerra mais feia, mais pobre e contínua. Muito bem. Última questão para você, volto já. Que a agência de notícias Bloomberg informou nesta semana que os Estados Unidos confrontaram a China por evidências que sugerem que algumas empresas estatais poderiam estar oferecendo assistência à Rússia na guerra com a Ucrânia. A relação entre Estados Unidos e China precisa continuar sendo monitorada, especialmente pelas altas tensões geopolíticas que costumam gerar grandes efeitos em curto espaço de tempo. Tiago, a pergunta é para você. Há risco, neste ano agora de 2023, da relação entre Estados Unidos e China piorar? O que você acha dessa informação que foi divulgada pela Bloomberg? Olha, é muito interessante porque eu participei de uma mesa redonda com algumas pessoas aqui em Washington sobre esse tema. Na parte pública, a gente pode ter alguns indícios de que as coisas estão se acalmando. Mas isso não quer dizer que na parte não pública, que acaba sendo a mais importante, as coisas não vão piorar. E essa é a tendência, de onde você tem uma piora na parte não pública, que envolve atividades mais secretas, da utilização de inteligência, da utilização de influências e outros atributos, ao invés simplesmente da narrativa diplomática pública dos dois lados. O Xi Jinping, ele entende que, como a crise que ele está lidando internamente em relação ao Covid, não é um momento dele subir o tom publicamente contra o Biden, e por isso que a gente tem visto desde o G20 em Bali uma situação um pouco mais flexível e amigável entre os dois do ponto de vista público, né, apesar de que o que o Biden falou e que isso acontece todos os dias, mas não necessariamente de uma forma mais agressiva que leve a um confronto, mas basicamente é uma questão de ganhar tempo. O Xi Jinping ele segue produzindo quase uma marinha francesa por ano em tonelagem, vai continuar fazendo isso. O Indo-Pacífico segue sendo o lugar mais quente do mundo hoje, e é uma tendência que sim, a situação vai ficar mais complexa ao longo desse ano, por mais que visivelmente a gente possa não enxergar isso nas falas dos dois lados. Muito bem, Tiago. Última pergunta. Em relação a 2022, comparado a 2023, o eixo do que hoje tem maior potencial de impactar o agronegócio brasileiro saiu da geopolítica internacional por essa sensação de normalização até que você colocou e veio para a política doméstica, ou não? A gente tem essas duas questões muito equilibradas ainda para 2023? Eu acho que ainda são muito equilibradas, porque a gente tende a analisar o que a gente vê e, obviamente, não saber ou não reagir àquilo que a gente não sabe, mas a gente tem a certeza que tem inúmeras coisas acontecendo no mundo que não são públicas. Agora, por exemplo, se você vê se existe algum tipo de conversa entre Estados Unidos e China, que ela pode acabar gerando uma flexibilidade na relação num nível e uma piora em outro, você pode ver o impacto nessa melhora acabando afetando o agronegócio, como, por exemplo, já existiu há 1 ano e meio, mais ou menos, um cálculo de dentro do governo americano de tentar normalizar alguns pontos da relação comercial com a China como uma forma de buscar uma convergência de narrativa para que eles possam solucionar outros problemas que são mais profundos, principalmente no campo de tecnologia e no campo de Taiwan. Se isso acontece, você pode ter, de repente, um percentual da exportação americana voltando aí para a China, e isso obviamente pode afetar. O oposto pode acontecer também, você pode ter uma linha de sanções novas sendo preparadas pelos Estados Unidos, que acaba afetando uma cadeia de suprimentos que invariavelmente chega no agronegócio. Então esse tipo de coisa a gente ainda vai ver acontecendo esse ano. E aqui domesticamente também tem muita coisa para a gente acompanhar, né? Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice, é sempre uma satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan News. Volte sempre. Um prazer, muito obrigado. Até a próxima.
E a The Economist revelou nesta semana que a projeção da Organização das Nações Unidas é que a Índia se torne o país mais populoso do mundo, superando a China. Essa marca deve ser alcançada já em abril deste ano e marca uma mudança populacional no mundo. O agronegócio, claro, possui interesse em fechar acordos comerciais com indianos e, inclusive, há uma missão do Ministério da Agricultura que deve visitar o país em fevereiro. Na agenda estão temas como o mercado de etanol, por exemplo. A China, então, desbanca a Índia desbanca a China e deve virar, então, o país mais populoso do mundo em 2023. O Hora H do Agro fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Realização Jovem Pan News.